As guerras de 2026 já haviam sido profetizadas e, neste momento, nós vamos orar por esta causa. Antes de começarmos esta oração pela paz das nações, é muito importante lembrar algo que o próprio Jesus nos alertou. No Evangelho de Mateus está escrito: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus, capítulo 24, versículo 7. Ou seja, aquilo que vemos hoje no mundo já havia sido revelado nas Escrituras. Jesus ensinou que esses acontecimentos seriam sinais de tempos difíceis na humanidade. Momentos em que conflitos surgiriam entre povos, governos e nações. Mas quando entendemos essa palavra, também lembramos de algo muito importante. Deus nunca perdeu o controle da história. Nada do que está acontecendo agora pegou o céu de surpresa. O Senhor continua soberano sobre toda a terra. Se você encontrou esta oração neste momento, não foi por acaso. Enquanto milhares de famílias vivem dias de incerteza e preocupação, Deus está levantando pessoas para interceder. Neste exato momento, soldados estão longe de casa. Pais e mães aguardam notícias. Filhos oram pela proteção daqueles que amam. E agora nós também vamos levantar um clamor pela paz. Mas antes de começarmos a nossa oração, vamos entrar em espírito de oração. A palavra de Deus nos ensina algo muito profundo em Efésios capítulo 6, versículo 12. Está escrito: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que muitas batalhas que vemos no mundo têm também uma dimensão espiritual. Por isso, neste momento, nós não entramos em desespero, nós entramos em oração, porque a oração é uma das maiores forças espirituais que Deus colocou nas mãos dos seus filhos. Ao longo da história bíblica, sempre que o povo de Deus se levantou para orar, situações impossíveis começaram a mudar. E hoje nós também vamos nos levantar com fé. Nesta oração, eu te convido a orar comigo com um coração cheio de compaixão. Vamos orar por todas as pessoas que estão vivendo esse momento difícil. Vamos orar pelas famílias que estão com medo, pelos filhos que aguardam notícias, pelos pais e mães que clamam a Deus pela proteção daqueles que estão em lugares de perigo. Vamos orar também pelos soldados que estão nos campos de batalha. Muitos deles não escolheram estar ali. Muitos apenas receberam ordens e precisaram partir deixando suas famílias para trás. Homens que também têm sonhos, filhos, pais e mães esperando por eles. Por isso, neste momento, pedimos que Deus guarde a vida de cada um deles. Vamos orar também pelos líderes das nações. Neste momento, nós não estamos aqui para julgar quem está certo ou quem está errado. O nosso papel não é apontar culpados. Nós estamos aqui como filhos de Deus, levantando um clamor pela paz, pedindo que o Senhor coloque sabedoria, entendimento e discernimento no coração daqueles que tomam decisão. Porque muitas vezes uma decisão tomada sem sabedoria pode gerar sofrimento para milhares de famílias. Mas quando Deus toca o coração de um líder, caminhos de paz podem surgir.
Por isso nós pedimos que o Espírito de Deus visite os líderes das nações. Que o Senhor coloque prudência, calma e entendimento em cada decisão tomada. Agora acalme o seu coração por um momento. Respire profundamente. Permita que o seu espírito se concentre nesta oração, porque neste momento eu e você, junto com milhares de irmãos em Cristo ao redor do mundo, estamos formando uma corrente de oração. E quando muitas pessoas se unem em fé, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor levantou homens de coragem ao longo das Escrituras, nós também clamamos neste tempo. A Tua palavra mostra que quando a terra se enche de medo, o Senhor levanta pessoas de fé. E por isso nós oramos agora, não apenas pedindo proteção, mas pedindo também que o Senhor levante líderes sábios, famílias fortes e pessoas cheias do Teu Espírito para atravessar este tempo com sabedoria. Pai amado, lembramos neste momento do rei Josafá, quando uma grande multidão de inimigos se levantou contra Judá, o coração do povo ficou tomado pelo medo. Mas Josafá buscou ao Senhor e declarou diante da nação que a batalha não pertencia aos homens, mas pertencia a Deus. E hoje nós também declaramos isso. Existem guerras que estão além da nossa força, mas nunca estão além do Teu poder. A Tua palavra diz em 2 Crônicas que Josafá colocou cantores à frente do exército e eles começaram a louvar dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto o povo louvava, o Senhor confundiu os inimigos. Pai, assim como naquele dia, nós cremos que o louvor ainda move batalhas espirituais e traz paz onde havia guerra. Senhor, nós também lembramos de Gideão, um homem simples que se sentia pequeno diante de uma grande ameaça. Os midianitas dominavam a terra e o povo vivia escondido. Mas foi ali, naquele cenário de medo, que o Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Hoje nós pedimos que o Senhor também levante coragem dentro de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Porque muitas vezes, Pai, o medo tenta dominar o coração das pessoas. As notícias trazem preocupação. Os conflitos entre nações geram insegurança e muitos se perguntam como será o amanhã. Mas nós nos lembramos de que o Senhor nunca perdeu o controle da história. O mesmo Deus que guiou os povos no passado continua guiando os caminhos da humanidade hoje. Assim como o Senhor orientou Gideão a vencer uma multidão com apenas 300 homens, nós aprendemos que a vitória não depende da quantidade de força humana. A vitória depende da presença de Deus. Por isso, Pai, nós não confiamos apenas em estratégias humanas, mas confiamos principalmente na Tua direção, na Tua sabedoria e na Tua proteção. Senhor, olha também para as famílias neste momento. Muitas guerras começam dentro dos lares, dentro dos corações e dentro dos pensamentos. Mas a Tua palavra ensina que a paz começa quando o coração se volta para Deus. Então nós pedimos agora que o Senhor visite cada casa, cada família e cada pessoa que está ouvindo esta oração neste instante. Pai,
nós lembramos também do que está escrito no Salmo de Davi. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi enfrentou guerras, perseguições e desafios enormes, mas nunca deixou de confiar em Deus. E hoje nós também fazemos essa escolha: confiar no Senhor acima de qualquer circunstância. Que a tua paz alcance as nações, Senhor. Que os líderes do mundo recebam sabedoria para tomar decisões justas. Que os caminhos da violência sejam interrompidos e que o espírito de reconciliação encontre espaço entre os povos. Porque a tua palavra diz que bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pai amado, nós sabemos que existem momentos na história em que o mundo parece caminhar em direção ao caos. Mas também sabemos que mesmo nesses momentos, o Senhor continua levantando esperança. Assim como levantaste profetas, reis e líderes no passado, levanta também nesta geração pessoas guiadas pela tua luz. Senhor Deus, também lembramos das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele disse que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Essas palavras não foram ditas para gerar medo, mas para despertar vigilância e fé. Por isso, Pai, mesmo vendo conflitos e tensões no mundo, nós escolhemos permanecer firmes, sabendo que a tua presença continua sendo o refúgio daqueles que confiam em ti. Pai amado, a tua palavra também declara no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, ainda que a terra se abale e os montes sejam lançados ao mar, nós não temeremos. Hoje, nós trazemos essa verdade para dentro da nossa realidade e pedimos que o Senhor fortaleça o coração de cada pessoa que escuta esta oração. Senhor, assim como o Senhor guardou o povo de Israel em tantos momentos de guerra e perigo, guarda também as nações neste tempo. Que haja sabedoria nas decisões, prudência nas lideranças e discernimento nos caminhos que estão sendo escolhidos. Que o Espírito da paz encontre espaço onde hoje existe tensão, medo ou divisão entre os povos. Pai, lembramos também de quando Davi declarou no Salmo 20 que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Essa declaração continua sendo verdadeira hoje, porque os recursos humanos têm limites, mas o teu poder não conhece limites e a tua autoridade permanece acima de todas as nações. Senhor, por isso nós colocamos diante de ti todas as situações que geram preocupação neste tempo, as guerras visíveis e também as batalhas invisíveis que acontecem dentro do coração das pessoas. Que o Senhor traga calma onde existe ansiedade, esperança onde existe medo e fé onde existe dúvida. Pai amado, lembramos novamente de Gideão, que no começo se sentia pequeno e incapaz. Mas quando o Senhor falou com ele, algo mudou dentro do seu coração. Aquilo que parecia impossível começou a se transformar em vitória. Hoje, nós pedimos que o Senhor também fortaleça aqueles que estão se sentindo fracos
ou sobrecarregados neste momento, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Por isso pedimos que essa verdade alcance cada mente que está ouvindo esta oração, que toda inquietação seja substituída por confiança e que cada coração seja fortalecido pela tua presença. Pai, nós também lembramos que muitas vezes as maiores batalhas não acontecem apenas entre nações, mas dentro da alma humana. Pensamentos negativos, preocupações constantes e sentimentos de insegurança podem se tornar verdadeiras guerras interiores. Por isso pedimos que a tua paz governe também o interior de cada pessoa. Assim como o Senhor guiou Josafá a confiar quando parecia não haver saída, guia também aqueles que estão enfrentando decisões difíceis neste tempo. Que a tua sabedoria ilumine caminhos e que as escolhas feitas hoje produzam paz e não destruição. Senhor Deus, que a tua proteção alcance também as famílias. Muitas vezes as pessoas buscam paz no mundo, mas esquecem que a paz começa dentro de casa. Que o Senhor visite cada lar, restaure relacionamentos, cure palavras duras e transforme ambientes de conflito em ambientes de respeito e amor. Pai amado, lembramos também do Salmo 121, que diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje, levantamos os nossos olhos espirituais e reconhecemos que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias, mas vem da tua presença. Senhor, guarda aqueles que estão trabalhando pela paz. Guarda líderes, guarda famílias, guarda aqueles que tentam construir pontes onde muitos querem construir muros. Que o espírito da reconciliação encontre espaço no coração das pessoas e que as nações possam escolher caminhos de sabedoria. Pai, nós sabemos que a história da humanidade tem momentos difíceis, mas também sabemos que o Senhor continua escrevendo novos capítulos. Por isso pedimos que este tempo seja também um tempo de despertar espiritual, onde muitas pessoas voltem os olhos para Deus e redescubram o valor da fé. Assim como o Senhor foi a fortaleza de Davi em tempos de guerra, seja também a fortaleza de todos aqueles que estão ouvindo esta oração agora. Que cada pessoa sinta que não está sozinha, que existe um Deus que vê, que ouve e que continua cuidando de cada detalhe da vida. Pai amado, que a tua paz ultrapasse as fronteiras humanas e alcance cada coração, porque a verdadeira paz não nasce apenas de acordos entre nações, mas nasce quando o coração humano se reconecta com Deus. E por isso nós pedimos: restaura o interior das pessoas e o mundo começará a experimentar uma nova realidade. Senhor Deus, neste momento nós também pedimos que a tua paz alcance aqueles que estão dominados pela ansiedade e pelo medo. Muitas pessoas olham para o futuro e não sabem o que esperar, mas a tua palavra nos lembra que o Senhor conhece o fim desde o princípio. Por isso colocamos diante de ti
todas as preocupações, confiando que o teu cuidado continua sobre nós. Pai amado, assim como o Senhor guiou o povo de Israel pelo deserto, mesmo em tempos difíceis, guia também a nossa geração. Muitas vezes não entendemos os caminhos que estamos atravessando, mas sabemos que a tua presença nunca abandona aqueles que confiam em ti. Que cada pessoa que escuta esta oração sinta agora a segurança da tua direção. Senhor, a tua palavra diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por isso pedimos que o Senhor levante homens e mulheres que escolham construir paz em vez de espalhar divisão. Que dentro das famílias, das cidades e das nações surjam pessoas dispostas a plantar sabedoria e reconciliação. Pai, também colocamos diante de ti os corações que estão cansados. Muitas pessoas carregam preocupações silenciosas, batalhas que ninguém vê. Mas o Senhor conhece cada pensamento e cada lágrima. Que neste momento a tua presença traga descanso, alívio e renovação para aqueles que estavam se sentindo sobrecarregados. Senhor Deus, assim como Davi declarou no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós também reafirmamos essa verdade hoje. Mesmo em tempos de incerteza, sabemos que o Senhor continua guiando, protegendo e sustentando aqueles que confiam na tua palavra. Aí, amado, nós pedimos que a tua luz alcance lugares onde hoje existe escuridão, que a tua sabedoria alcance líderes, governantes e pessoas que tomam decisões importantes para as nações. Que cada escolha seja guiada por prudência, justiça e responsabilidade. Senhor, lembramos novamente que muitas vitórias na Bíblia aconteceram quando o povo decidiu buscar primeiro a tua presença. Por isso, mais do que pedir mudanças externas, nós pedimos também transformação interior. Que cada coração seja renovado e que a fé seja fortalecida. Pai querido, que esta oração se transforme em uma semente de esperança. Que cada pessoa que escuta estas palavras leve consigo a certeza de que a paz de Deus continua disponível para aqueles que a buscam com sinceridade e humildade. Senhor Deus, entregamos diante de Ti o nosso presente e também o nosso futuro. Sabemos que existem desafios, mas também sabemos que o Senhor continua sendo o Deus que abre caminhos onde parecia não existir saída. Pai amado, que a tua paz alcance agora cada pessoa que ouviu esta oração até aqui. Que a tua presença permaneça guardando a mente, fortalecendo o coração e conduzindo os passos. Que haja paz nas famílias, sabedoria nas decisões e esperança para o amanhã. E que cada pessoa se lembre sempre de que o Senhor continua governando acima de todas as coisas. Antes de encerrarmos esta oração, eu quero te convidar para um pequeno gesto de fé. Se você acredita que a paz de Deus pode alcançar a sua vida, a sua casa e também as nações da terra, escreva agora nos comentários apenas uma palavra: paz. Não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. E que toda pessoa que encontrar essa palavra aqui também seja lembrada de que Deus ainda é a nossa esperança.
Pai amado, neste momento final, nós entregamos diante de Ti todas as pessoas que participaram desta oração. Que a Tua paz visite cada lar, cada família e cada coração que esteve conosco até aqui. Que esta oração continue ecoando como uma semente de esperança, trazendo consolo, direção e proteção. Senhor Deus, assim como a Tua palavra declara em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, nós recebemos essa promessa neste momento. Que essa paz sobrenatural alcance agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus caminhos. Que a paz que nós pedimos nesta oração também se manifeste em cada decisão, em cada passo e em cada novo dia que virá. E que você nunca se esqueça, mesmo quando o mundo parece confuso, Deus continua no controle de todas as coisas. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de paz neste momento. E que a presença de Deus acompanhe você hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida. Que haja paz na sua casa, paz no seu coração e paz sobre as nações. Em nome de Jesus. Amém.